Gente, esse homem aqui, ele é atirador, né? Instrutor de tiro, mas também é atirador, né? Sim, sim. Ele é policial, ele tem uma banda, é um monte de coisa, né, Marcelo? Tudo bem com você? Tudo bem, satisfação, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Pra gente falar sobre um assunto que é polêmico, na verdade, né? Quando a gente fala em porte de armas, as pessoas ficam achando que é muito simples conseguir o porte de arma. Mas é tão simples assim? Bem, primeiramente vamos falar da polêmica, né? Diga. Acho que é importante a gente falar sobre a polêmica relacionada à arma de fogo, que é um objeto muito demonizado. Né? Mas na realidade não é tanto assim. Se a gente for parar para pensar, foi a arma que nos trouxe até aqui. Não? Veja que se você pensar na evolução histórica, a gente tem que fazer uma avaliação um pouco mais profunda, né? A evolução histórica do ser humano, o que nos fez dominar o planeta foi a nossa inteligência. Tá? E a nossa inteligência, porque somos um dos seres mais frágeis, né, da natureza. A nossa inteligência nos fez desenvolver ferramentas. Dentre as ferramentas, a arma certamente foi a principal. Porque a arma, no início lá da humanidade, 10, 20, existe não se sabe exatamente quando começou, existe um certo... um lapso do tempo, né, ali? Mas lá atrás foi justamente a criação de um instrumento chamado arma, que nos propiciou, primeiro, lutar contra os nossos predadores, depois conseguir alimento. Não é? Estava lendo um livro interessante do neurocientista que diz o seguinte, que se nós não comêssemos proteína, carne animal, nós estaríamos ainda em cima das árvores. Ou seja, foi por intermédio desse instrumento que toda a história, foi permeada toda a história da humanidade. E a arma de fogo, na realidade, é uma evolução daquilo que é um instrumento que permeia toda a humanidade. O que talvez foi modificado foi o que essas armas elas começaram a ser usadas entre pessoas. Isso mas é justamente a evolução também, né? Trouxe, porque a defesa do território, a defesa do curso d'água, a defesa da alimentação, né, da aldeia como um todo. Isso também, inclusive, do próprio hominídeos contra outras espécies, né? Sim. Inclusive, atribui-se o desaparecimento do homem de Neandertal, por exemplo, em razão da nossa atuação enquanto espécie. É óbvio que, com a evolução, o ser humano é ser humano, né? Passa-se a utilizar o armamento das mais diversas formas, inclusive de formas cruéis aí, sendo a arma de fogo um dos protagonistas. Mas a arma é só um objeto, quem utiliza é o ser humano. Tá, e aí eu vou pedir justamente isso. Já começamos na polêmica. Mas aí eu quero a coisa mais específica no sentido que eu quero saber. Porque as pessoas precisam aprender a utilizar a arma. Exatamente. Por isso que a escola, ou pelo menos assim, os mecanismos de aprender a utilizar a arma são importantes. Exatamente. É aí que está o nosso grande problema. Nós temos na televisão, né, onde eu estou, um dos problemas relacionados àquilo que se gera relacionado à arma de fogo no filme, na novela, que torna tudo muito fácil. Eu sempre faço uma brincadeira, nós temos um curso de instrutor de tiro, formando instrutores de tiro, eu sempre faço uma brincadeira com os meus alunos, que é o seguinte, na televisão, aquela senhorinha grávida de 90 anos, pega o fuzil mais complexo, monta, desmonta, manobra, atira, vai lá e resolve, dá tudo certo. Todos os disparos ela acerta, não acerta nenhum disparo nela. E no final acaba dando tudo certo. E essa imagem é transferida para o imaginário das pessoas, dando a entender que é tudo muito fácil e tudo muito simples, quando na realidade não é. Daí a necessidade, então, de educação. Por isso a gente forma instrutores de tiro, para educar as pessoas com relação às armas de fogo, que são objetos que estão relacionados aí à nossa sociedade, no nosso dia a dia, e que precisa, na realidade, ensinar as pessoas sobre o que é arma de fogo, sobre os riscos, sobre as regras de segurança que são essenciais. Como utilizar tudo isso. E principalmente o manuseio correto da arma de fogo, de forma que traga segurança para quem quer manusear. Uma das coisas que a gente viu algumas imagens ali de você com várias armas e tudo mais. Para chegar nesse nível, existe muito estudo, existe muito tempo, não é simplesmente... Não, é de uma hora para outra. Você utilizar um revólver é uma coisa, um fuzil é uma outra coisa, são coisas completamente diferentes. Existe muito tempo para que isso aconteça. Tudo tem que ter um começo, né? A pessoa que se interessa por arma de fogo tem que primeiramente buscar informação. Eu fui militar de carreira das Forças Armadas durante 13 anos, onde eu tive os meus primeiros contatos relacionados à arma de fogo. Tá? Eu também sou instrutor de tiro formado pela Academia Nacional de Polícia, que é a maior academia da América Latina, da Polícia Federal.
Tá? Eu sou policial há bastante tempo e aí nós iniciamos, comecei também, inclusive depois de policial, depois de tanto tempo, comecei aulas de tiro com um campeão brasileiro de tiro, que é meu parceiro aqui no curso, Maurício Fedato e Vitor Matos, falecido Vitor Matos. Então tudo é necessário aprendizado e vale para tudo, para arma de fogo, para o carro, para qualquer coisa. E leva tempo sim, tempo e dedicação. Porém, nada é impossível para quem que efetivamente se interessa. Tá, então vamos lá para a minha pergunta inicial. Agora vamos para a pergunta Eu preciso inicial. dessa resposta. Vamos para a pergunta Como inicial. é que as pessoas fazem para ter o direito a portar uma arma? Então, a gente está justamente em discussão sobre isso agora. Porque eu tenho dois institutos distintos que as pessoas confundem. Uma coisa é a posse da arma, a outra coisa é o porte de arma. Possuir uma arma de fogo é você ter a posse na sua residência ou no seu trabalho, se por acaso você for ali o responsável pelo seu trabalho. Então, o dono da loja, o dono do escritório. Você tenha a posse. Possuir a arma de fogo para a sua defesa. Não confundir com o verbo portar, porque portar a arma de fogo dentro da sua habitação você vai poder também. O instituto chamado porte de arma é uma autorização dada pela Polícia Federal para que o cidadão circule nas ruas com a arma de fogo, portando a arma de fogo. Ele possa estar circulando na sociedade com a arma junto com ele. Com as devidas restrições. Por exemplo, o porte chamado... São vários tipos de porte, né? Vamos isolar o porte civil. Porte policial, uma coisa. O porte civil é para que o cidadão possa circular. Então, por exemplo, ele não pode ir num local com aglomeração. Não pode ir na igreja com uma arma. Ele não pode ir no estádio de futebol com uma arma. Isso já é garantido por lei. Já é proibido por lei. Sim. Mas ele poderá portar no deslocamento para o seu trabalho, quando ele for à casa do seu amigo, quando ele for... Ou seja, para a sua defesa, ele poderá portar a arma de fogo. Então, são duas autorizações distintas. Primeiro busca-se adquirir a arma e após adquirir a arma, provando a efetiva necessidade, é possível a concessão do porte, que aí é bem mais complexo, né? O próprio teste para o porte é bem mais complexo e também a burocracia é muito maior e a análise é muito mais fina. Mas então eu posso comprar uma arma e ter na minha casa? Pode Isso ter é na liberado. sua casa para a defesa, pode. É liberado. O que não é liberado para a população no geral é portar uma arma em todos os lugares. Em todos os locais, enfim. Isso, tudo é avaliação, tá? Então, por exemplo, para adquirir uma arma de fogo, você vai ter que cumprir os requisitos legais, que são diversos. Tá. Por exemplo, idade 25 anos, você vai ter que apresentar várias certidões da justiça, da polícia, tá? Atestando a sua boa conduta. Você vai passar por um exame psicotécnico. Você vai Isso fazer... para comprar. Para comprar só. Isso que eu acho interessante. Você pode comprar, desde que você tenha uma série de todos os requisitos requisitos legais. As pessoas não sabem Não disso. sabem disso. Mas eu já vou deixar uma pergunta para você pensar, refletir. O bandido passa por isso para adquirir sua arma? Não, né? Então, voltando, só vai refletindo aí. Voltando, você vai ter uma série de... Vai fazer uma prova teórica para provar seu conhecimento. Vai fazer uma prova prática de tiro com um instrutor credenciado pela Polícia Federal. A partir daí, você vai adquirir o direito de... Vai ter o direito de adquirir essa arma. E essa arma é para permanecer na sua residência. Ok. Entendeu? Ou no seu local de trabalho, Sim. se você for o responsável pelo local de trabalho, for o proprietário, gerente ou algo assim. Sim. Tá? É possível se deslocar com essa arma? Sim, perfeitamente, para fazer o treinamento no stand de tiro, com a guia, na mudança de endereço, mas essencialmente você permanecerá no seu trabalho com uma arma de fogo ou na sua casa com arma de fogo. Já o porte é uma análise bem mais profunda. Você vai ter que comprovar faticamente, por exemplo, que está sendo ameaçado ou que há uma outra necessidade, por exemplo, se é um dono de loja de armas. E aí você tem que, para você portar a arma, você tem que fazer ter um algum novo curso? pedido. Você tem cursos específicos para Você isso tem ou não um precisa teste. ter um curso? Não tem um precisa teste. ter um curso. Você precisa fazer um teste que é bem mais difícil do que o curso, do que o teste para aquisição. Entendi. Mas é possível também. Perfeitamente, desde que você comprove a chamada efetiva necessidade. Faça todas as coisas que a legislação pede. Exatamente. Só isso, cumprir o que a lei determina, passa pelo crivo da Não é Polícia Federal. simplesmente numa loja comprar. Não, não é simplesmente. É isso que às vezes as pessoas confundem, né? Essa é uma questão bem interessante. E a crítica à arma de fogo, por achar que é algo fácil, que aumenta a violência, não aumenta a violência, se sim ou se não. E aí surgem os pseudo-especialistas
Eu nem estou me considerando especialista. Eu só não quero que quem não entenda não fale bobagem. Sim. Tá? Os pseudo-especialistas surgem fazendo várias afirmações que eu não sei de onde tiram, justamente para falar isso ou aquilo sobre arma de fogo, sem conhecer efetivamente o que é arma de fogo, para que serve, como opera, e sem citar principalmente essas diversas restrições para ter acesso a uma arma de fogo. Podemos conversar outro dia, hein, Marcelo? Muito mais. Já está marcada a próxima entrevista. A próximo bate-papo aí. Obrigado mais uma vez pela presença aqui. Estamos à disposição.